Amados irmãos, Atos capítulo 13 fala algumas coisas interessantes. O Espírito Santo me chamou a atenção nesta palavra hoje. Aleluia. Ela começa dizendo que o então Saulo, ele estava acabando de chegar como Saulo, ele vai mudar o nome logo para Paulo. Aleluia. Ele chega ali, está numa igreja de Antioquia. O texto começa dizendo que eles se reuniam em oração, tinha profetas. E o Espírito Santo disse: separa para mim aí Barnabé e a Saulo para esta obra. Ou seja, a obra é do Espírito Santo, é o Espírito Santo que envia, é o Espírito Santo que capacita. Então eles jejuando e orando, pondo a mão sobre eles, eles pediram, ou seja, eles foram enviados. Primeira coisa que nós aprendemos aqui nesta palavra, nesta noite, não basta ir, você precisa ser enviado. Aleluia. Porque ir por ir, muitas pessoas vão, os mormons vão, aleluia, os testemunhos de Jeová vão, quantas pessoas vão, mas não foi Deus que enviou. Porque uma pessoa só pode ser enviada se ela tiver uma mensagem, aleluia. E uma pessoa só tem uma mensagem de Deus se Deus der essa mensagem, aleluia. Então Paulo, Barnabé, eles têm a mensagem que Deus deu para eles. Nem todos que estão indo estão tendo uma mensagem vinda de Deus. Porque muitos batem na sua porta hoje, aleluia, e pode não ter uma mensagem vinda de Deus. Esses tinham a mensagem de Deus, aleluia. Esses tinham porque foram enviados por Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Já você vai entender aonde vai chegar essa palavra. E eles sendo enviados, chegaram num lugar chamado Salamina e anunciaram a palavra nas sinagogas, porque a princípio Paulo ele escolhe a sinagoga onde as pessoas já falavam de Deus, eles falavam já de Deus, entre aspas, de Deus, e Jesus ele é judeu, então Paulo também é judeu. Então Paulo chega naquele meio e começa a falar que o Messias que está prometido para os judeus já tinha vindo, era Jesus. Paulo começa por ali, e naquela cidade, andando mais para frente, chega um lugar chamado Pafos. Pafos, eu fui pesquisar, significa fervente. Escuta isso, significa fervente. Paulo chegou num lugar chamado fervente, e tinha ali um homem falso profeta chamado Bar Jesus, que Bar significa filho. Filho de Jesus era o nome dele, e o nome dele era Elimas, que significa sábio. Então, para pensar, ele era um falso profeta mágico e filho de Jesus. Então ele fazia sinais, tem o nome de filho de Jesus, e que se não bastasse ele é sábio. Então quem olhava para ele dizia: naquele lugar tem fogo, que é um lugar fervente, é filho de Jesus, ainda faz sinais e faz maravilhas. Se você não tiver discernimento, você também pode ser enganado. Ali estava Sérgio Paulo, um homem procônsul, era governador, e andava com este homem para lá e para cá. E aonde ele ia, o Bar Jesus, o filho de Jesus, ia atrás dele. Fiquei pensando, por que este homem colocou o nome dele de Bar Jesus, filho de Jesus? Ou, aqui estou aportuguesando, mas no hebraico seria Ave Yeshua, ou seja, Bar Yeshua, filho de Jesus. Jesus tinha acabado de morrer naquela época, ressuscitar, ir para a glória, e o evangelho sendo pregado. Então Jesus é um nome que está, digamos assim, em alta naquela época. Então para ele ter o marketing dele, ele coloca o nome de Jesus. Quem olhava assim a princípio poderia pensar que ele estava também pregando o evangelho, afinal de contas ele carregava o nome de Jesus. Não é isso, irmãos? Aleluia! Mas Paulo começa a pregar a palavra da graça, começa a pregar, e o procônsul começa a ouvir. Paulo começa a explicar, a Bíblia diz que ele, no verso 8 então, diz que ele resistia, Elimas, o encantador, procurando apartar da fé o procônsul. Ou seja, Elimas começou a falar: não vai por aí, não faz isso não é por aí. Começou a querer tirar aquele homem da fé, querer atrapalhar a fé dele. Porque se você for olhar na palavra, você vai ver que Satanás, irmão, para atrapalhar a fé, ele sempre envia alguém. Quando Moisés é enviado lá para tirar o povo do cativeiro do Egito, e Moisés fez um sinal, jogando o cajado no chão, o cajado virou uma serpente. O que fez os magos de Faraó? Jogou também seus cajados viraram serpente.
mas o cajado de Moisés, a serpente de Moisés engoliu, né, a serpente deles. Quando Moisés tocou nas águas, as águas viraram sangue. O que os magos de Faraó fizeram? O Faraó falou, isso aí é de Deus mesmo? Ele falou, não, nós também sabemos fazer isso. Eles também pegaram algumas vasilhas e fizeram virar sangue. Claro, era truque, não é? E o que Deus está falando comigo e contigo? Se você não tiver discernimento da palavra, Satanás te engana com falsos profetas. Aleluia! Satanás, irmão, a Bíblia diz, no livro de Gênesis, que a serpente era mais astuta das alimarias do campo. Astúcia significa, vai lá no Aurélio e você vê que é a arte de enganar, de ludibriar pessoas. O diabo é enganador, é mentiroso, não se firmou na verdade. E Paulo diz a Bíblia que pregava a fé, porque como nós começamos dizendo que Paulo tinha o quê? Tinha a mensagem verdadeira. Aleluia! Aquele homem estava ali enganando. Muitos estão por aí enganando, não tem a mensagem do evangelho verdadeiro, e muitas pessoas estão sendo enganadas por aí. E Jesus disse, né, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são que entram por ele. Aleluia, porque apertado e estreito é o caminho, poucos aqui. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não fizemos maravilha, não expulsamos demônio. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Paulo, ele vai falar sobre acerca da fé, né? Paulo, ele traz a mensagem da graça. Escuta isso nesta noite para você entender. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas não sabem o que é a graça, não sabem o que é o evangelho. Muitas pessoas nunca ouviram a mensagem, ou se ouviram não conseguiram entender. Aleluia, porque elas continuam nas velhas práticas, não entendem a obra de Cristo na cruz. Paulo é judeu, a Bíblia diz que ele era judeu, zeloso, da tribo de Benjamim, filho de fariseu, aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um grande mestre da época. Paulo, eu falei aqui no outro dia sobre o Talmidim. Paulo tinha tudo para ser um futuro rabino, então para ser um rabino tem que ser um Talmidim, tem que estar aos pés de um rabino, e Paulo estava aos pés do rabino Gamaliel, e Paulo está crescendo como um seguidor. Aleluia, a Bíblia diz que ele pegou tudo aquilo e recrutou como esterco para ganhar a Cristo. O Evangelho, Paulo, e ele que perseguia os cristãos, ele que vivia a lei, né, de forma rígida, rigoroso. E Romanos 10 diz que o judeu ele tem zelo por Deus, porém não tem entendimento, porquanto ele não conhecendo a justiça de Deus, querendo estabelecer sua própria justiça, não se sujeitar à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então Paulo conhecia a letra da palavra, guardava os mandamentos, porém não tinha graça. E para ele conhecer a graça, ele teve um encontro com Cristo. E quando ele teve um encontro com Cristo, tudo aquilo que ele aprendeu, ele viu que era lixo. Ou seja, Jesus precisou aparecer para ele poder compreender o Evangelho. Muitas pessoas estão religiosas que não conhecem do Evangelho. O que é o Evangelho? Boa notícia. E Paulo está pregando essa boa notícia. Paulo está dizendo para o procônsul, porque aquele homem era judeu, então, né, o procônsul aprendeu tudo que era de judaísmo também. E Paulo está falando, não é por aí. A salvação é pela graça, mediante a fé. Não é por justiças próprias, não é por aquilo que você faz. Ninguém tem mérito diante de Deus. Não há um justo sequer, não tem um que busca a Deus, todos se desviaram, mas são justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo. E Paulo está pregando esse tipo de coisa, e aquele homem está dizendo, não, tem que fazer assim, não tem que fazer assado. Aquele homem está querendo apartar Sérgio Paulo, que é o governador da fé. Aleluia. Tudo aquilo que tira a tua fé, aleluia, você tem que jogar fora. O que atrapalha a tua fé é aquilo que é contrário à fé. Como assim? Vamos lá, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam. É certeza, é convicção que você já tem aquilo que você não vê. Eu não estou com o meu carro aqui, mas se eu estou com o documento, é o título de quê? De propriedade, que é meu. Então eu não preciso andar com o carro dizendo na cabeça que é o que eu tenho. Mas eu tenho aquele título falando que é meu, está no meu nome. Ainda nem está no meu nome, não está no nome desse nome. Mas estou dando um exemplo. Se você tem sua casa e você vai lá na praça e você tem uma casa
Você não precisa andar com a casa na cabeça do que é seu, você tem que ter um documento. Então a fé é a mesma coisa, é um título de que você já tem aquilo que você não está vendo ainda, mas você já tem o título. É um título de posse, um título de propriedade. E isso é espiritual, isso não é material, aleluia. Nós temos a presença de Deus, mas não é algo material. Nós cremos pela fé que somos o templo e morada do Espírito Santo, somos cheios, o Espírito Santo testifica conosco, aleluia. Então por isso hoje nós não precisamos tocar na arca para poder sentir a presença, porque já não há mais arca. Não precisamos entrar debaixo do cobertor para estar debaixo do manto, porque hoje temos pela fé a cobertura do sangue do Cordeiro. Quem pode dizer aleluia? Isso é fé, aleluia. Isso é certeza das coisas que não se veem, aleluia. O Espírito Santo, aleluia, não é o óleo e o azeite que eu derramo sobre a tua cabeça, é o azeite que vem do céu, aleluia. Isso é fé. A água que nós bebemos, você não precisa beber a água ungida para você crer na cura, você tem que crer pela fé, certeza daquilo que não se vê, é tomar posse num título de propriedade das coisas que você ainda não vê. Você não precisa tomar posse pegando coisas materiais, isso não é fé. Aquele homem era um encantador, aleluia, era mentiroso, era mágico, era falso profeta, enganava aquele homem, enganava Sérgio Paulo. Então Paulo chega com a fé. Nesta noite eu estou te dando fé. Quem pode dizer aleluia? Você está recebendo a fé, aleluia. Fé, aleluia, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé não vem pela campanha 7 passos, não sei o que lá. Não sei o que lá de não sei mais quanto. Não vem por isso. As pessoas estão fazendo campanha para aprender a pessoa na igreja. Aí você vai no primeiro dia para sua oração, semana que vem você vai vir de novo, é campanha. Porque não conhece ainda o Evangelho. Quando você conhece o Evangelho, você está liberto de todo tipo de parafernália. Você toma posse da vitória. Você crê, você já tem o título de posse daquilo que você não viu. Então eu já tenho ainda que eu não veja. Quem está entendendo? Diga aleluia. Você já tem ainda que você não veja. Você crê naquilo que está escrito. Eu fui na igreja hoje, não senti a presença. E daí que você não sentiu? Quem falou que a presença de Deus está onde você sente? Nós não damos por aquilo que nós sentimos. A palavra de Deus diz que o Senhor está conosco por todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Então se Ele está conosco por todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos, significa que Ele está comigo ontem, hoje e vai estar para sempre. Então isso é crer na palavra. Fé não é você crer na figa, não é você crer na ferradura, não é você crer na palavra do homem, é você crer naquilo que está escrito. Se alguém, um homem, fez uma promessa para você e não cumpriu, você fala assim: eu tenho fé que ele vai cumprir. Não tenha fé no homem, tenha fé naquilo que a Bíblia diz. Essa é a fé que vence o mundo, quando você crê naquilo que está escrito. A Bíblia chega a dizer que é maldito o homem que confia na palavra. Quem pode dizer aleluia? Confie naquilo que está escrito. Andar pela fé, irmão, você está livre de todo julgo humano. Está livre também de toda enganação, porque o homem é mentiroso, irmão. O ser humano, muitos por aí, irmãos, abrem até a igreja, mas não foram enviados por Deus, porque não conhecem a verdade. Paulo tem a fé. Paulo está aplicando a fé, mas a Bíblia diz, verso 8, que ele procurava apartar o procônsul da fé, aquele homem chamado Elimas. Então Paulo vai falar um juízo sobre ele. Assim como Paulo, ele ficou cego, não é, irmãos? Paulo um dia, vocês sabem que ficou cego, não foi isso? Ele ficou cego, sem ver a luz por um tempo. E agora a mesma coisa ele vai falar para este homem, não é? A princípio Paulo ficou cego, foi um golpe duro para ele, não é? Porém, depois foi bom, porque ele passou a ser um apóstolo. O texto não diz que vai acontecer com este homem chamado Elimas, mas eu creio pela minha fé que mais para frente ele deve ter aprendido a lição e se converteu a Cristo. Mas o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Para ele fazer uma obra em Paulo, ele teve que destruir o velho Saulo, que não conhecia a verdade, para depois reconstruir o Paulo baseado na verdade. Para nós construirmos um prédio aqui, talvez essa casa aguente um andar a mais, mas o terceiro andar já não aguenta.
Então o que tem que fazer? Derrubar tudo e fazer tudo de novo. O que você aprende errado, para Deus fazer algo grande, tem que derrubar tudo que é velho. Aleluia. O que nós aprendemos errado, aleluia, ele não pode edificar sobre uma base errada. A Bíblia chega a dizer que, foi Paulo mesmo que disse, que ninguém pode botar outro fundamento ao qual já está posto, que é Cristo. E alguém depois vem sobre esse fundamento que é Cristo e vem edificando. E alguém sobre Cristo, que é o fundamento, edifica uma obra de pau, de madeira, de palha, de feno, de barro, de ouro, de prata. Aí ele continua dizendo, porque o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra de alguém permanecer, esse tal receberá galardão. Porém, se a obra for queimada, o tal será salvo, mas pelo fogo, como aqui diz, vai ser salvo por um triz, mas da obra não vai sobrar nada. Então tudo que você faz para Jesus, seja ele você, seja ele, vou citar alguns nomes aqui famosos, seja ele Bispo Macedo, seja Valdomiro, seja João Ribe Pararim, seja, qual o nome do outro grande é famoso? Esqueci. Benihim, Cira Malafaia, seja quem for, ele está edificando sobre Jesus. O fogo em algum momento vai provar. Pode ser o fogo do juízo, pode ser o fogo depois da morte, né? Porque aí a pessoa vê o que ela fez, vê. Mas a obra que você faz será provada. E nem toda obra que você vê será aprovada. Porque você vê aquilo que está diante dos seus olhos. Mas Deus conhece o profundo, o oculto, o escondido, Ele revela o que está em trevas e com Ele mora a luz. Ninguém engana aquele que tem olhos como chama de fogo. Aleluia. Os olhos dele vê o profundo, vê a intenção, vê o desejo. Aleluia. Vê o que está por trás. Aleluia. E até mesmo, o que é uma obra de ouro? Uma obra de ouro, quando bate o fogo no ouro, o que acontece com o ouro? O ouro é purificado. O ouro fica melhor ainda, fica mais valioso, porque sai a impureza. No diamante sai a impureza, fica mais brilhoso. Sai tudo aquilo que não era diamante, sai. Aleluia. Mas a obra de madeira, ela queima, não sobra nada. Então, o que vem a ser uma obra de ouro? Para a gente ter uma noção. A Bíblia diz que a nossa fé é mais pura do que o ouro que é provado pelo fogo. Ou seja, a fé, ela vale mais do que ouro. Significa dizer que você, se fizer uma obra de fé, aleluia, nem o fogo poderá acabar com tua obra, aleluia. Porque é uma obra feita à base da fé. O que são obras humanas, irmão? Obras que nós mesmos fazemos, obras que nós fazemos com o nosso esforço humano, obras que nós queremos. Por exemplo, eu determino. Quem somos nós para determinar? Nós temos que determinar a palavra. Quem pode dizer aleluia? Então Paulo, ele está ensinando a fé. Você tem que andar por fé e não por vista. A Bíblia diz que nós andamos pela fé e não pela vista, não é? Nós somos justificados pela fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. O que é a obra de fé? Obras que você ouve a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Aleluia. Então tudo aquilo. E o que é pecado, irmão? Talvez você fale, pecado é adulterar, pecado é mentir, não é isso? Mas a Bíblia diz, tudo que não é por fé é pecado. Ou seja, tudo aquilo que a pessoa não faz pela fé é pecado. Se não tem fé, é pecado, né? Então você tem que fazer tudo pela fé. Creia que vai dar certo pela fé, não é pecado. Aleluia. Eu estou fazendo isso aqui, mas não estou com fé nisso. É pecado. Porque está ligado à incredulidade. A incredulidade está numa da lista de Apocalipse daqueles que ficaram de fora. Esses ficaram de fora, os incrédulos. E por aí vai. Então, o que é a incredulidade? É falta de fé. O que é a falta de fé? Deixar de crer. Às vezes você pensa que a pessoa que está lá no mundo, ela não tem fé. Pessoas na igreja também não têm fé. Porque se você não crê no principal, que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, morreu pelos teus pecados, pelos meus, pelos nossos, ao terceiro dia ele ressuscitou. A Bíblia diz, todo aquele que crê no Senhor, for batizado será salvo. Muito bem. Se você não crê em Jesus para a salvação, como que você vai crer para as outras coisas? O pior pecado é a incredulidade, né? Tanto que eu já falei que é citado ali que
que, inclusive Tomé, Jesus vai até ele e ele fala: Tomé, porque tu me viste, tu creste. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Então isso é fé. Aí você fala: então o que eu tenho que fazer então para ter fé, para pegar, para receber? É você, já foi explicado sobre isso também, é você crer no Senhor Jesus e você não precisa fazer mais nada para ser salvo. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Para você ser salvo, você não precisa fazer nada. Você só precisa receber aquilo que Jesus já fez. Aquilo que Ele já fez. Você está vendo essa janela? Se você de dia, o sol está lá fora. Se você abrir a janela ou não, tá? O sol vai continuar lá fora. Então o que você tem que fazer para o sol entrar? Abrir a janela. Ah, não vou abrir, o sol vai continuar lá. Então a salvação é a mesma coisa. Aquilo que Jesus já fez, você não precisa fazer nada, somente receber aquilo que Ele fez. Você pode dizer aleluia? Então quando você recebe aquilo que Ele fez, e o que é a falta de fé? É aquilo que esse judeu está ensinando aqui, tá? Eu estou falando isso porque na igreja de onde eu era, um dos ensinamentos do pastor era que as irmãs, por exemplo, não podiam ir lá na igreja, não podiam congregar naqueles dias que estavam naqueles dias, entendeu? Porque tem uma lei que tudo aquilo que tivesse sangue, por exemplo, no fluxo da mulher, ela não poderia chegar perto dos judeus, então o judeu ele está contaminado. Esse homem não teve a revelação do evangelho para entregar isso. E as pessoas vão atrás. Na lei, se um leproso tocasse um judeu, aquele judeu era considerado imundo. Se uma mulher com fluxo de sangue naquele dia, por exemplo, tocasse um judeu, era considerado imundo. Na graça, o leproso, Jesus toca nele, em vez de Jesus ficar contaminado, é o leproso que fica curado. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue, quando ela toca em Jesus, em vez de Jesus ficar contaminado, é ela que fica curada, porque a graça é maior do que a lei. Você pode dizer aleluia? Aleluia. A graça é maior do que a lei. Quem está debaixo da graça não pode estar em pecado. É por isso que diz em Romanos capítulo 6 que o pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça, não debaixo da lei. Onde a lei, a transgressão. A Bíblia diz que aonde não há lei também não há transgressão. Porque se não está escrito para você não fazer, significa que se você fizer não é pecado. Não é isso. Deixa eu tentar explicar melhor. Paulo diz que ele em um tempo viveu sem lei. Mas então quando ele ouviu falar não cobiçarás, reviveu o pecado, né? E ele então começou. Então quando ele começou, ele viu que pecou. Então a lei não trouxe a salvação, mas mostrou que ele era um pecador. Ou seja, então a lei ela não vem para salvar, ela vem mostrar que você é um pecador. Aleluia. Então a lei ela faz reviver o pecado. Por quê? Porque cada vez que você olha para a lei, não matarás, você não matou, você não roubou, não roubarás, mas você já mentiu. E a Bíblia diz que é maldito todo aquele que não permanecer em tudo que está escrito no livro da lei para fazê-la. Ou seja, se você fizer todos e não fizer um, você está debaixo de maldição. Então a lei ela trouxe para o homem, mostrou para ele que ele é um pecador miserável que não pode se salvar. Então ele precisa de um salvador. Então a Bíblia diz que a lei nos pegou pela mão e nos foi pedagoga, tutora, nos levou até Cristo. A lei nos trouxe com babá até Cristo, mostrou, está aqui o Salvador. Quem pode dizer aleluia? A lei mostra que você não é salvo, é impossível ser salvo, você não será salvo, a não ser que você crê no único Salvador. Quem pode dizer aleluia? Aleluia! Então é isso que Paulo está pregando para aquele homem que quer tirar Paulo da fé. Paulo não, quer tirar o procônsul, na verdade Paulo também, Sérgio Paulo. Aleluia! Então Paulo vai dar uma sentença. Em resumo, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Muitas pessoas, a Bíblia chega a dizer, né, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, amém? Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Lembra do ladrão na cruz? O que o ladrão vai fazer na cruz? Está lá Jesus e o malfeitor vai falar assim: na verdade nós merecemos estar aqui, mas isso aí que mal fez. E vai lá para Jesus e fala assim: lembra de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. E Jesus vai falar assim: hoje estarás aonde? Comigo no paraíso. Ele invocou a Jesus. Ele não falou para Jesus não falou para ele: vai lá agora, desce da cruz, pede perdão para fulano, ciclano, beltrano, se batiza, faz campanha, se santifica. Não, ele falou hoje, porque a salvação, irmão, não é um processo, é um ato.
O que é um ato? É algo instantâneo. Assim como o batismo com o Espírito Santo. Quantas vezes eu estava lá, a gente buscando o Espírito Santo, e vamos ajudar os irmãos a buscar, tudo bem, é bíblico. E aí no final o pastor, para agradar os outros, falava assim: irmãos, o irmão só foi queimado. Falava para os outros irmãos: não existe irmão queimado. Ou a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, ou ele não foi. É um ato. A santificação é um processo. Cada dia você vai se santificando mais e mais. Você vai se separando das coisas do mundo. Mas você já é salvo, porque a salvação é um ato. Não é algo que eu possa fazer por merecer. Não é algo que você possa receber por mérito. Por isso que a gente sempre repete: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para quê? Para que ninguém se glorie. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, como que as pessoas vão invocar aquele que não creram? Ou como crerão naquele de quem não ouviram? Ou como eles ouvirão se não há quem pregue? Ou como pregarão se eles não forem enviados? Como está escrito: quão suave é sobre os montes os pés daquele que anuncia as boas novas. Aí depois ele termina falando que a fé vem pelo ouvir. Então o que está dizendo ali? Que quando você ouve as boas novas, tá? Você vai crer, a fé vai vir. E quando você ouve e crer, você vai invocar. E quando você invocar o Senhor, você vai ser salvo. Tem gente que não invoca a Deus porque simplesmente nunca ouviu falar de Jesus. Ah, mas a pessoa vai na igreja, ela ouve tudo menos de Jesus. Ela ouve uma pregação inteira. Ela ouve uma pregação inteira. O pregador, ele fala tudo sobre aquela palavra, mas não fala de Jesus. Eu estava falando até para o seu irmão que ele estava perguntando um negócio sobre Apocalipse, né? E que era o alfa e o ômega. Eu estava explicando que Jesus, ele tem que estar no princípio e no fim. Sempre tem que estar presente. Você pode falar sobre tudo, né? Claro, dentro da palavra, mas tem que apontar para Cristo. Porque se não falar de Cristo, a pessoa está crendo em quê? A pessoa está apenas indo fazer parte de uma nova irmandade, de um novo grupo, de uma religião, e ela faz parte daquele grupo, ela quer ser inserida, ela quer estar no meio, ela não quer estar excluída, então ela faz parte de um grupo, mas não de salvo. Porque a salvação é para aquele que invocar o nome do Senhor. Tem pessoa que faz parte de grupos, sequer nunca ouviu o Evangelho. E ela nunca ouviu o Evangelho porque ninguém pregou o Evangelho. E ninguém pregou porque eles não foram enviados. Dá para você entender nesta noite que isso é muito grave e muito sério. Uma pessoa que é enviada por Deus, ela prega o Evangelho de Cristo. Há boas novas de salvação em Cristo. Tem lugar, irmãos, eu estou falando isso porque eu passei anos em uma igreja, eu não sabia o que era justificação. Eu não sabia o que era a doutrina do pecado, a justificação, a salvação, a graça. As pessoas estão pregando o evangelho falso. Tira a justiça de Deus, tira os méritos da cruz, tira aquilo que Jesus fez. Então eu começava a ler a Bíblia e falava: não, isso está errado. Aleluia. Então leia a Bíblia, busque na palavra. Se estiver fora da palavra, é mentira, é falso, profeta, é Elimas, é enganador, é mentiroso, não é enviado por Cristo, não é enviado por Deus, ainda que tenha sinais. Paulo chega a dizer: se eu mesmo pregar o evangelho que eu tenho pregado a vocês, ou até mesmo um anjo descer do céu, seja anátema, é maldito, está debaixo de maldição. O evangelho é só um, é a graça do Senhor Jesus Cristo. Aquele, irmão, que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Deus nos vê como justiça de Deus em Cristo. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Jesus tomou o meu lugar na cruz, para que agora eu seja como Jesus. Não por causa dos meus méritos, mas por causa do mérito dele. Ele tomou o meu lugar e agora eu sou igual a ele. É isso que a Bíblia diz. Aí entra aquela questão que a gente estava falando. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Agora, quem é esse justo? Será o pastor? Será a irmã? Vou pedir a oração para aquela pessoa porque ela é uma pessoa justa. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Olha como é que ele anda, olha como é que ela anda. Aquela mulher, ela é uma mulher de oração, aquele homem. Mas quem é esse justo? Romanos 5, verso 1. Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus,
por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há um justo, mas quando você crê em Cristo, que é justo e não conheceu o pecado, Ele te fez justo. Então todo aquele que crê no Senhor Jesus é justo diante de Deus. O nome disso é fé. Se você não crê nisso, o que vai acontecer contigo? Você vai procurar justiças próprias e largar a justiça que vem de Deus. Vai ser igual ao judeu, e aí o judeu não é justificado, tropeça na pedra de tropeço que é Cristo. O que é tropeçar na pedra de tropeço? É a pessoa que fala assim: eu creio em Jesus, mas eu tenho que fazer isso. Já tropeçou. Você tem que crer em Jesus Cristo, aleluia, sem fazer nada, somente creia. Você pode dizer aleluia? O que foi que o ladrão fez na cruz antes de morrer? Nada, ele não podia fazer nada. E o que vai acontecer com ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Paulo está pregando a fé. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você tem que andar na fé. Enquanto você estiver andando na fé, você não está tropeçando, você é vencedor. A Bíblia chega a dizer que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido à doutrina de demônio, né? Por causa de quê? Por causa de homens corruptos. Apostatar da fé é se separar, largar a fé. Não creia nem muitas vezes no teu sonho, tá? Você pode ter sonhado algo e esse algo está atrapalhando a tua fé. E sonhei com isso, sonhei com aquilo. A pessoa virou, tá? Ela largou a fé e agora ela está crendo mais em prognóstico. O que é um prognóstico? É você, a pessoa olhar para a tua vida, eu sei mais ou menos da tua vida. Aí eu falo, não, você tem que fazer assim, fazer assim. Aí você vem para a igreja, esperam de novo. Alguém fala para você, não, você tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Você não anda mais pela fé. Aleluia. Tenha fé, bota a tua mão que Deus vai te abençoar. Aleluia, isso é fé. Tudo que não for pecado é pela fé, aleluia. E não vai ser pecado, Deus vai abençoar. Tudo aquilo que você for fazer, Deus vai fazer prosperar. Aleluia, isso é fé. Então toma posse, ande pela fé. Aleluia. Abraão é o nosso pai na fé. A Bíblia chega a dizer que ele, irmãos, olhou para o seu corpo já amortecido de quase 100 anos. E ele ele atentou para o seu corpo mortificado. Ele continuou firme na fé, dando glória a Deus. Ou seja, ele olha para o seu corpo e ele não diz, meu corpo já é velho. Não, ele continua crendo, tendo por fiel aquele que prometeu. Aleluia. Então fiel é aquele que prometeu. Aleluia. Deus nunca, irmão, aleluia, chamou alguém para ser derrotado. Sempre chamou para dar vitória. Mas você, aleluia, precisa apenas crer. O que a Bíblia diz sobre Josafá? Quando foi falar para ele, está vindo uma grande multidão contra ti, Josafá, a Bíblia diz que ele se pôs a buscar a Deus. E o profeta diz, crê no Senhor, essa apenas longe de vós, ficar de pé e veja a salvação, estás parado, veja a salvação do Senhor. E o que ele faz no dia seguinte? Ele manda os músicos tocarem. Sequer ninguém pegou numa espada, pegou numa lança. Ele mandou louvar, porque Deus falou que é da vitória. Quando você descansa, você está louvando, você está confiando. Por isso que Pedro está dormindo na cadeia. Pedro já aprendeu esse princípio em Atos 12. Tiago tinha morrido, ele ia morrer no dia seguinte. O que ele está fazendo? Ele está dormindo. Ele está dormindo, ele está descansando, porque a insônia dele não ia mudar nada naquilo que Deus ia fazer. Enquanto ele dorme, Deus está trabalhando. Enquanto aquele que tem fé está dormindo, Deus está trabalhando. Então durma, descansa em paz em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quando você está descansando, você está confiando. E quando você está confiando, Deus está fazendo. Quando você não está confiando, Deus não está fazendo, porque você está confiando nos seus próprios braços. Não confie no teu recurso, não confie no teu salário, não confie no amigo. Só confia em Deus. Aleluia. Só confia em Deus, para a justiça de Deus na tua vida e para aquilo que você necessita e precisa. Ele diz na sua palavra, aleluia, que Ele prometeu suprir nossas necessidades em glória. É em glória, irmão. Aleluia. Então, irmão, você tem que tomar posse nesta noite de quem você é em Cristo. Aleluia. Quem você é em Cristo. Nós podemos não ser nada para o mundo, mas em Cristo você é a justiça de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que nós temos que ter ousadia para chegar na presença de Deus. Pelo novo e vivo caminho, está pelo sangue do Cordeiro. Sou justiça de Deus em Cristo.
Eu sou justo diante de Deus em Cristo. Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Então nesta hora nós vamos estar orando.